No vídeo de hoje eu vou contar para vocês se a televisão OLED B3 da LG, que está aqui atrás de mim, é ou não é uma boa televisão para jogos de videogame. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os recursos que a televisão entrega, vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre configurações de imagem e vai mostrar inclusive algumas imagens comparativas ao lado da televisão OLED G3 também da LG. E nós vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre as configurações da OLED B3, que nesse sentido é bem completa, ou seja, ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, tem 4 portas HDMI, sendo 2 delas 2.1 e entrega pra gente suporte para VRR, FreeSync, G-Sync, tem também suporte para Dolby Vision, HDR e Dolby Atmos. Então nessa parte dos recursos, realmente ela manda muito bem. E vale dizer que além dessas especificações, a televisão também possui uma barra gamer que nos dá acesso ali a algumas funções extras. Por exemplo, a gente consegue visualizar em tempo real a taxa de atualização da televisão e por essa barra gamer a gente também consegue mudar algumas outras coisas, como por exemplo algumas configurações relacionadas à qualidade de imagem. E aproveitando que eu estou falando de qualidade de imagem, será que ela realmente é boa? Em relação a essa questão, eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas eu acho que vale a pena reforçar que a OLED B3 se trata de uma televisão de resolução 4K, ou seja, ela entrega pra gente uma imagem muito definida, perfeita aí para consoles de nova geração. E o fato dela possuir HDMI 2.1 faz com que essa televisão consiga entregar pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz com a resolução 4K, tudo ao mesmo tempo. E ainda falando sobre a qualidade de imagem, vale dizer que em relação às cores e ao contraste, a OLED B3 também manda extremamente bem, o que já era de se esperar, afinal de contas se trata aqui de uma TV de tecnologia OLED. E para quem não conhece, vale a pena destacar nesse momento que a tecnologia OLED permite que a televisão controle os pixels dela a nível individual, ou seja, onde precisa apagar ela apaga e onde precisa acender ela consegue acender, entregando dessa forma um nível de preto perfeito, um excelente contraste e cores mais puras se comparados aí à maioria de outras televisões. Ainda em relação à qualidade visual, a maior preocupação que eu tinha com a TV OLED B3 era em relação ao brilho da TV. E por que eu digo isso? Porque atualmente aqui no Brasil, as televisões de tecnologia OLED mais recentes que a LG lançou aqui no território brasileiro são as TVs OLED B3, OLED C3 e OLED G3. E entre essas três televisões, a B3 aqui atrás de mim é a TV que tem menos brilho. Então o medo inicial que eu tinha era que a televisão OLED B3 talvez perdesse muito no brilho se comparado a essas outras duas televisões. No entanto, eu já posso adiantar para vocês que em relação a brilho para jogos de videogames, apesar da OLED B3 realmente ter menos brilho, eu fiquei bem satisfeito porque ela não fica tão atrás assim se comparado a C3 e a G3, como a gente vai ver daqui a pouco nesse vídeo. E antes de mostrar essas imagens comparativas da B3 ao lado da TV OLED G3 da LG, apenas lembrando, pessoal, se vocês gostam desse estilo de vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante para a continuidade do canal. A maioria das televisões que a gente traz vídeos aqui no canal, seja vídeo análise ou vídeo comparação, a maioria das televisões a gente compra com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês, dando gostei, se inscrevendo no canal e deixando um comentário nos nossos vídeos é extremamente importante para ajudar a aumentar a relevância do nosso canal aqui no YouTube. E também lembrando, pessoal, se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, independente de qual modelo seja, eu tenho certeza que vocês querem economizar dinheiro, então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição eu vou estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas enfim, pessoal, vamos agora ver as imagens comparativas da OLED B3 ao lado da OLED G3 da LG e vale a pena destacar que a televisão OLED G3 é a televisão de resolução 4K OLED da LG mais top que eles lançaram no Brasil até o momento desse vídeo, então por isso essas imagens comparativas vão ser super interessantes. E vendo aqui no ao vivo até dava para ver que a TV OLED G3 tinha sim um pouco a mais de brilho, mas quando a gente leva em consideração que a TV OLED B3 pode ser encontrada por cerca de R$3.000 a menos, com certeza isso torna a OLED B3 uma televisão extremamente atrativa, especialmente levando em consideração essas imagens, porque a gente consegue ver que apesar da OLED G3 ter sim um pouco a mais de brilho, que é uma questão que dá para ver um pouco mais em algumas imagens do que em outras, ainda assim a OLED B3 consegue fazer um trabalho bem consistente e próximo se comparado
a OLED G3 aí, mais especificamente aqui para games. Mas também vale a pena comentar que essa questão do brilho também vai depender um pouco das configurações de imagem que vocês forem utilizar. Por exemplo, as duas televisões possuem uma opção que se chama mapeamento de brilho dinâmico e, como vocês podem ver nessas imagens, mudar entre o ligado e o HGIG pode impactar bastante no brilho. E lembrando que esse HGIG seria um HDR mais focado na experiência gamer, ou seja, em tese ele entrega pra gente uma qualidade mais precisa nas cores, no entanto ele sacrifica um pouco do brilho, então vai de cada um testar e ver o que prefere. E aproveitando que eu tô falando agora aqui de configurações de imagem, será que eu tenho alguma dica para passar para vocês em relação a essa questão? E eu já respondo que sim, pessoal, tenho duas dicas para passar para vocês em relação a isso. E a primeira dica é a seguinte: eu recomendo que vocês testem todos os modos de imagem da barra gamer da TV OLED B3, como vocês estão vendo nessas imagens, pois isso pode impactar bastante na qualidade visual, especialmente em relação às cores. Eu particularmente gostei do modo RPG, pois ele deixa ali as cores mais saturadas, um pouco mais vivas, sem exagerar tanto assim, então o RPG foi um modo ali que eu achei legal. Além disso, ele dá a sensação de entregar um pouco a mais de brilho a depender da cena, então foi esse modo que eu usei durante os testes. E depois disso, uma outra configuração que eu alterei foi a configuração de temperatura de cores, que no meu caso eu tirei de 0 e coloquei em 50, que seria o quente máximo. E eu sei que muitas pessoas não gostam de aumentar a temperatura das cores, porque eu vejo muitas pessoas reclamando que quando fazem isso, a imagem fica excessivamente amarelada. Particularmente falando, no caso da OLED B3, eu não achei que a imagem ficou excessivamente amarelada, por isso que eu deixei no quente 50. No entanto, se você testar e achar estranho, não precisa colocar no quente 50, deixa ali no quente 30, 35, acho que já dá uma melhora legal na imagem se comparada à temperatura de cor padrão da B3. Inclusive, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo muito legal dessa configuração de imagem, comparando novamente com a OLED G3 da LG. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, a TV OLED G3 está exatamente com as alterações que eu acabei de recomendar para vocês. Já a OLED B3, que eu estou analisando aqui nesse vídeo, está com um modo de imagem padrão gamer que vem de fábrica. Daí, nesse momento, eu pergunto para vocês: qual dessas imagens agradam mais vocês? Particularmente nessa cena, eu estou preferindo a OLED G3, que está ali com as alterações que eu recomendei anteriormente para vocês. Só que agora nessa imagem eu também vou mudar a OLED B3 e mostrar a transição entre esse modo game padrão comparado após a minha alteração para vocês verem como é que fica. E como vocês podem visualizar, após a minha alteração, a televisão OLED B3 já ficou bem mais parecida se comparado ao OLED G3, já me agradando muito mais se comparado à configuração anterior. E para quem estava curioso, agora na tela vocês estão vendo a transição das duas televisões, saindo do modo game padrão e indo para a imagem após as minhas alterações. E vale a pena mencionar que todas aquelas imagens que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, da OLED G3 contra a OLED B3, eu já estava usando exatamente essa configuração de imagem. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu tudo isso a respeito da OLED B3, será que vale a pena estar comprando ela para games? Eu sinceramente fiquei bem surpreso com o resultado que a TV OLED B3 entregou para a experiência com os jogos de videogames, porque além dela ser uma televisão bem completa em termos de recursos, ela entregou uma qualidade visual muito boa. Tudo bem, dependendo do jogo que você for jogar, você vai ver mais nitidamente que ela entrega menos brilho se comparado a outras TVs OLED, como por exemplo a G3, por exemplo. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas vale mais a pena economizar R$3.000, por exemplo, e comprar a TV OLED B3 se comparar ao OLED G3 da LG, que é uma televisão muito mais cara. E vale dizer que a TV OLED G3 que eu estou comparando aqui nesse vídeo, ela não é mais cara simplesmente por ter um pouco a mais de brilho, tá, pessoal? Ela tem outras vantagens, como por exemplo o sistema operacional, que é mais rápido e mais fluido. Ela também tem um som mais potente, de maior qualidade, ou seja, a OLED G3, além de entregar um pouco a mais de brilho, tem algumas outras vantagens. Só que mesmo assim, se o seu foco for uma televisão boa, com um bom custo-benefício, ainda assim eu diria que a OLED B3 continua sendo uma opção bem interessante. Só que agora vem uma questão bem importante, que eu sei que deve ser a dúvida de muitas pessoas, que é em relação ao temido burn-in. E lembrando que o burn-in é o seguinte, pessoal:
Caso vocês fiquem jogando jogos de videogames, ou mesmo que seja outros conteúdos que não sejam necessariamente games, e esses conteúdos que vocês estão visualizando tenham imagens estáticas paradas na tela, e se vocês ficam com esses conteúdos muito tempo ligados na televisão, e quando eu digo muito tempo são por meses e meses e meses, ou até anos, nesse caso existe a tendência de nessas regiões da tela a imagem ficar ali marcada na televisão, meio que sombreada. Então isso é o burn-in, é quando você usa muito a televisão, o conteúdo que você assiste ou joga tem imagens estáticas, e isso faz com que nessas regiões de imagens estáticas os pixels vão se desgastando, aumentando a probabilidade de em médio ou longo prazo você sofrer desses problemas de burn-in. E essa questão que eu estou mencionando aqui, eu sei que faz com que muitas pessoas tenham um grande receio aí de comprar uma televisão de tecnologia OLED. E em relação a essa questão, eu tenho duas coisas a dizer em relação à TV OLED B3 aqui atrás de mim. A primeira coisa é a seguinte: a TV OLED B3, no menu dela, ela tem 3 funções que vocês podem estar ativando para proteger o painel da tela. Inclusive, vocês estão vendo agora na tela quais são essas 3 opções e eu recomendo que deixem ativadas. E é bom destacar que essas funções não vão proteger de forma 100% definitiva a sua televisão contra problemas de burn-in. No entanto, essas funções vão ajudar a manter e a preservar ali a saúde dos pixels dessa televisão, diminuindo a probabilidade da sua TV sofrer de problemas de burn-in a médio ou longo prazo. E a segunda coisa que eu queria mencionar em relação a essa questão do burn-in é que eu fiz um teste de retenção de imagem temporária com a televisão OLED B3 aqui atrás de mim. E como é que funciona esse teste? O teste funciona da seguinte forma: eu deixei a TV OLED B3 reproduzindo essa imagem que vocês estão vendo agora, que é um retângulo branco num fundo escuro, por cerca de mais ou menos 1 minuto, e logo na sequência eu troquei para uma imagem que é 100% cinza. E quando eu fiz esse teste, eu notei o seguinte: eu percebi que quando a tela ficou 100% cinza, ainda dava para ver um pouco do contorno do retângulo branco, ou seja, aquele retângulo branco ficou levemente marcado na tela e foi sumindo gradualmente alguns segundos depois. Ou seja, eu fiz o teste, deixei a televisão OLED B3 ligada por mais ou menos ali 1 minuto, troquei para uma tela cinza e ao trocar eu ainda conseguia visualizar um pouco de retenção de imagem temporária. Eu não sei se pelo YouTube vocês conseguem visualizar essa questão, mas isso foi algo que eu consegui visualizar aqui no ao vivo. E eu acho que é válido mencionar que essa retenção de imagem temporária que eu verifiquei na OLED B3 não é uma coisa super anormal, tá? Isso pode acontecer em televisões de tecnologia OLED e só reforça que realmente é interessante tomar um cuidado extra se vocês forem optar por uma televisão OLED, especialmente aí para jogos de videogames, especialmente se você vai jogar aí por muito tempo diariamente. E eu gostaria de mencionar que eu fiz exatamente esse mesmo teste com a televisão OLED G3 da LG, ou seja, coloquei essa imagem do retângulo branco por mais ou menos 1 minuto nela e depois troquei para aquele fundo 100% cinza. E no caso da TV OLED G3, eu não verifiquei retenção de imagem temporária, ou seja, dá para ver que a OLED G3 nesse sentido realmente parece ser uma televisão mais preparada se comparado à TV OLED B3 da LG. E eu sei que nesse momento provavelmente muitos de vocês também gostariam de ver uma comparação contra a televisão OLED C3 da LG. No entanto, infelizmente, a gente não tem mais a OLED C3 aqui no espaço onde a gente faz a gravação, então infelizmente a gente não consegue fazer o teste com ela, e é justamente por isso que nesse vídeo aqui a gente está usando como comparação e como referência a OLED G3 e não a OLED C3. De qualquer forma, muito provavelmente a OLED C3 também iria se sair melhor nesse teste de retenção de imagem temporária se comparado à TV OLED B3 da LG, mas infelizmente a gente não tem mais ela aqui para fazer esses testes. E eu também gostaria de aproveitar para comentar que eu também fiz esse mesmo teste de retenção de imagem temporária com a televisão OLED S90C da Samsung. E da mesma forma como aconteceu com a OLED G3, nesse teste em específico, a OLED da Samsung não demonstrou retenção de imagem temporária. E eu sei que essas questões finais que eu estou trazendo aqui de retenção de imagem temporária pode preocupar algumas pessoas, afinal de contas a OLED B3 mostrou um pouco de retenção de imagem temporária e no mesmo teste a OLED da Samsung e a OLED G3 da LG não demonstraram essa mesma questão.
De qualquer forma, eu gostaria de reforçar que todas essas televisões são TVs de tecnologia OLED. Então, independente da escolha de vocês, qualquer uma dessas televisões são suscetíveis no futuro a apresentarem problemas de burn-in, sabe? Então, o ideal seria, se possível, tomar cuidado com todas essas TVs, independente de quais delas sejam. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a minha experiência com a televisão OLED B3 da LG para jogos de videogames e, particularmente falando, eu fiquei bem satisfeito com o resultado, bem surpreso inclusive. Eu acreditava que quando fosse colocar no lado da televisão OLED G3, eu achei que a diferença de qualidade de imagem seria muito maior. Afinal de contas, a OLED G3 é uma televisão bem mais cara. No entanto, nos testes práticos, colocando lado a lado, em várias cenas, na maioria inclusive, eu diria que a OLED B3 tinha um resultado na qualidade visual bem próximo se comparado ao OLED G3, o que me deixou bem satisfeito em termos de qualidade visual. E além disso, a OLED B3 também é bem completa aí em termos de recursos. Então, se por acaso vocês encontrarem a OLED B3 por um preço legal, eu diria que sim, vale a pena fazer a compra. E qual seria um preço legal? Como a gente falou num vídeo recente aqui no canal, eu diria que um preço legal para estar se comprando a OLED B3 seria num preço inferior a R$ 4.500, ou então não muito mais caro do que isso, sabe? Inclusive, em vários momentos, ela já apareceu por menos de R$ 4.500 lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E lembrando, como eu falei anteriormente, o link vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram entrar e participar. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Valeu, contamos com o apoio de todos vocês. Valeu, falou e até a próxima!